Olá, professor Alexinaldo, e essa é a aula 23, livro 6, Introdução ao Estudo de Ondas Sonoras. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso curso de ondas. O primeiro conceito que nós temos que passar é o de intensidade sonora. Intensidade é dado por potência sobre a área atravessada. Como nós estamos aqui trabalhando com o som, vai ser a potência da fonte sonora dividida pela área atravessada pelo som em metros quadrados. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de intensidade é de watts por metro quadrado. Bom, o som fisiológico, esse que nós capturamos pelo nosso sistema auditivo, ele tem uma faixa enorme que vai de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse é o limiar da audibilidade, né? A unidade aqui, ó, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, até 1 watt por metro quadrado. Acima disso, nós já temos poluição sonora. E abaixo do limiar da audibilidade, nós temos o silêncio absoluto. Então, tudo o que nós compreendemos como som, o que o nosso ouvido consegue capturar e sensibilizar todo um sistema, está nessa faixa aqui. Agora veja que essa faixa, ela é bastante extensa. A distância entre o menor nível de intensidade, ou melhor, a menor intensidade física e a maior intensidade física sonora, a distância é de trilhão, ok? Então, nós temos um sistema auditivo com um grande espectro auditivo. Intensidade energética das ondas sonoras esféricas. Então, veja, quando nós temos uma fonte sonora em um ambiente, a perturbação provocada, ela tem formato esférico. E essa esfera, ela aumenta de tamanho no ar a uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, quando você não fala apenas em uma direção. Quando você fala para todos os lados. Ok? É uma bolha, na verdade, que está se expandindo. Essa bolha vai se expandindo e, como ela está no ar, que é um ambiente absorvedor de energia, ela vai perdendo a sua intensidade. Além disso, ela tem essa relação matemática aqui, ó, a intensidade na superfície de uma esfera. Olha só o que acontece. Quando você está com a fonte sonora localizada nesse ponto e está a uma distância de apenas R, todo o som que você produziu atravessou aquela área A ali. Ok? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Vamos simbolizar a intensidade sonora por esses 9 pontinhos que eu botei aqui. Ok? Agora, veja só. A intensidade tem a ver com a concentração da energia no espaço. Não é? Então, bom, intensidade é passagem de energia no tempo e no espaço. Ok? Intensidade é o quê? Potência sobre área. E potência é o quê? Energia sobre tempo. Tudo isso passando em determinada área. Então, o fluxo de energia que passa no tempo em determinada área, esse é o conceito de intensidade. Então, vamos supor que nesse instante aqui,
esses 9 pontinhos aqui, concentrados um pertinho do outro, simbolizam essa densidade energética que passa em um determinado intervalo de tempo nessa área daqui, a área A. Agora, veja o que acontece quando você apenas dobra de distância. A distância agora são 2 R's. Veja, como o aumento vai se dando de forma esférica, a propagação do som vai se dar de forma esférica, quando você dobra o raio, agora, aqueles 9 pontinhos ali, eles vão ter uma área bem maior para atravessar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que agora aqueles estavam mais concentrados, maior é a intensidade. Aqui agora a densidade desses pontinhos diminuiu. A intensidade, então, ficou 4 vezes menor. Por quê? Porque agora você tem 4 vezes mais área para ser atravessada pela mesma quantidade energética de antes, simbolizada pelos 9 pontinhos. Ok? E o que acontece se você triplicar a distância? Agora você está a uma distância de 3 R's. Agora, aqueles 9 pontinhos que simbolizam a energia sonora, eles vão se espalhar ainda mais. Ou seja, esse ambiente aqui, em termos de energia, é um ambiente ainda mais rarefeito. Então, o que é que você vai ter? Um decaimento da intensidade em 9 vezes. Porque aqui, toda a energia atravessava apenas uma área A. Agora, aqui, a mesma quantidade energética atravessa 9 áreas A. Ok? Então, veja que esse daqui é o mesmo comportamento do campo elétrico do campo gravitacional. Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, justamente por esse mesmo motivo. Ok? E lembre, quando nós estamos falando de esfera, a área da esfera é 4πr², tá bom? A área da superfície da esfera. Intensidade sonora versus nível sonoro. Intensidade sonora é uma grandeza física. Essa que a gente acabou de ver, né? Intensidade sonora, que é potência sobre área. Intensidade sonora, que no sistema internacional é dado em watts por metro quadrado. Bom, só que nível sonoro, ele se dá por uma percepção fisiológica. O nível sonoro é fisiológico. Ou seja, nós vamos estudar aqui o nível sonoro para humanos. E o que é que isso significa? É como o nosso aparelho auditivo interpreta a intensidade sonora. A intensidade sonora é interpretada no nosso aparelho auditivo e no nosso cérebro através do nível sonoro. Ok? Então, a fórmula que nos dá o nível percebido por nós, o nível sonoro de determinada intensidade sonora, ele se dá dessa maneira aqui, ó. A fórmula está aqui. Nível sonoro igual a 10 vezes log na base 10 do nível de intensidade, aliás, ou melhor dizendo, da intensidade sonora local, pela intensidade sonora do limiar da audibilidade. Nós vimos no slide anterior que o limiar da audibilidade está em 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, esse I daqui, esse I0,
nas nossas questões, nós vamos colocar 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ok? Então, aqui é o limiar da audibilidade em intensidade sonora. Aqui, esse I é a intensidade sonora local, dada em watts por metro quadrado. E o B é o nível sonoro, que é a interpretação humana da intensidade sonora. Então, não confunda. Intensidade sonora, isso daqui é puramente físico. É uma grandeza física. Enquanto que nível sonoro é uma interpretação dada pelo ouvido e cérebro humanos. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Veja que a nossa escala de audibilidade humana é logarítmica, né? 10 vezes log na base 10 da intensidade sonora local sobre a intensidade sonora do limiar da audibilidade. Então, vejam só aqui essa tabela que mostra o ruído, o nível sonoro e a intensidade em watts por metro quadrado. Um relógio fazendo tic-tac na parede em uma sala silenciosa, apenas 10 decibéis, ok? Aliás, o plural de Bell, que é a unidade, vamos dizer assim, no sistema internacional para o nível sonoro, deveria seguir a regra que está estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades, que é apenas colocar um S no final. Então, o mais correto é falar 10 decibéis, ok? Mas nós aqui aportuguesamos e falamos 10 decibéis. Não tem problema. Você pode falar decibéis, que é o fisicamente mais correto, ou pode falar decibéis também, que ninguém vai se importar com isso. Tá bom? Então, nós temos aqui um nível sonoro de 10 decibéis e aqui a intensidade em watts por metro quadrado, equivalente 101 watts por metro quadrado. O interior de um templo, nesse caso aqui, um templo religioso em silêncio, né? 20 decibéis, equivalendo a 102 watts por metro quadrado. Veja que interessante, enquanto que daqui para cá o nível sonoro aumentou em 10, daqui para cá a intensidade sonora aumentou em apenas uma unidade. Tudo bem? Depois nós temos aqui uma conversa meia voz, 40 decibéis, avenida de tráfego intenso ou sala de aula muito conversada, naquele momento que o professor entra na sala e está todo mundo batendo papo, aquilo ali chega aproximadamente aos 90 decibéis, ok? Então, nós temos uma britadeira, 100 decibéis, né? E por aí vai. E veja que nós temos o seguinte, para o nosso ouvido, os sons que são considerados musicais estão nessa faixa aqui, de 20 Hz até 5.000 Hz. Acima de 5.000 Hz já são sons desagradáveis. Então, de 5.000 a 20.000, isso daqui já começa a produzir dor no ouvido. Tudo bem? Abaixo de 20 Hz nós temos infrações. Os infrações podem ser percebidos por alguns animais. Acima de 20.000 Hz nós temos o ultrassom. Ultrassons que podem ser utilizados, percebidos por alguns animais, como por exemplo o morcego que voa emitindo e recebendo ultrassom. Através de um sistema de eco, ele consegue fazer essa ecolocalização de onde ele se encontra voando, emitindo ultrassom e recebendo pela reflexão o ultrassom que ele emitiu. Ok? Bom, então, nesse gráfico aqui de nível sonoro, nós podemos fazer aqui uma mescla de frequência com nível sonoro, ok? Toda essa área amarela é a área onde a pessoa escuta,
Tudo bem? Toda essa faixa amarela aqui é a de som audível. Então, por exemplo, esta pessoa daqui, ela consegue escutar tranquilamente um som de frequência 100 Hz que tenha um nível sonoro de 60 decibéis. Então está aqui, ó, ela consegue ouvir. Agora, ela já não consegue ouvir um som de mesma frequência de 100 Hz se o nível sonoro for de apenas 40 decibéis. Aqui ela já não ouve mais. Ou então, se, apesar da frequência ser 100 Hz, se o nível estiver a 140 decibéis, aqui nós já estamos em uma faixa que provoca dor nos ouvidos. Tudo bem? Então, veja que essa área amarela, ela é tanto maior quanto mais jovem é o ouvido. Ao passo que nós vamos envelhecendo, o nosso aparelho auditivo, que é um aparelho mecânico, não é? Tem peças mecânicas que se movimentam para poder transformar a vibração que vem do ar em uma vibração no tímpano e depois transformar isso em sinais elétricos no cérebro. Todo esse aparelho mecânico ele vai se desgastando com o tempo. Então, a tendência é que quando a gente vai envelhecendo, essa área daqui vai ficando menor. Quanto mais o tempo passa, mais essa área diminui. E aí a gente começa a ter que utilizar até aparelho auditivo para poder escutar melhor. É claro que se você já a partir de muito jovem maltrata muito os seus ouvidos, utilizando fones de ouvido em alta intensidade, a sua perda auditiva se dará muito mais rapidamente, né? Você vai ser assim, uma pessoa que já com a partir dos 50 anos ou menos já vai ter dificuldade para ouvir alguns sons. Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, falado em português de Portugal, nós vamos ver como é que funciona o ouvido. Tudo bem? Vamos trazer ele para aqui. Vamos dar aqui o play. Transportando-os para o cérebro. Quando se produz um som, o ar vibra, criando uma onda sonora. O pavilhão auricular capta a onda sonora e dirige-a para o canal auditivo. No final do canal auditivo encontra-se o tímpano, que começa a vibrar. Já no ouvido médio, o tímpano comunica com a cadeia de ossículos, martelo, bigorna e estribo, que transmitem as vibrações e as amplificam até à janela oval do ouvido interno. No ouvido interno, o líquido estimula as terminações nervosas chamadas células ciliadas. As células ciliadas enviam impulsos elétricos através do nervo auditivo até ao cérebro. O cérebro descodifica estes impulsos, produzindo-se então o fenómeno da audição. Os problemas de audição converteram-se num facto habitual na nossa sociedade. O ruído produzido na rua, nos centros laborais e inclusivamente nas próprias casas ultrapassa frequentemente os 100 decibéis, o que danifica o ouvido interno. Há 3 tipos de perdas auditivas: neurosensorial, também conhecida como recepção ou nervo seco, ocorre no ouvido interno devido à deterioração das
células ciliadas que conduzem os impulsos sonoros até ao cérebro. Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon. Bom, ok? Então nós vimos que existe ali uma articulação mecânica, aqueles 3 ossículos que fazem vibrar o tímpano. É claro que isso, com o passar do tempo, sofre desgaste. Tudo bem? Então é assim que funciona o nosso ouvido. Um tipo especial de efeito sonoro, como eu já tinha falado antes na aula de superposição de pulsos, é essa superposição de ondas que nós chamamos de batimento. Lembra que nós já falamos sobre isso? Pois é, aqui do lado de cá nós temos uma fonte F1 emitindo um som. Vamos supor que seja de 400 Hz. Okay? Do outro lado, a fonte F2 emitindo esse som aqui, azul, com a frequência F2 de 402 Hz. Nós já comentamos antes que 400 Hz ou 402 Hz para o nosso ouvido é a mesma coisa, é imperceptível. Veja que o tamanho dos comprimentos de onda é muito próximo. Olha só o comprimento de onda da onda azul. E olha o comprimento de onda da onda vermelha. Então aqui, o comprimento de onda do vermelho, o comprimento de onda do azul, elas são muito parecidas em tamanho, justamente porque são muito parecidas em frequência. Se você tocar esses sons isoladamente, o seu ouvido não vai perceber nenhuma diferença. Mas se você tocar os dois ao mesmo tempo, no mesmo espaço, o que vai acontecer é esse efeito resultante que nós estamos vendo aqui, Olha só que efeito interessante. E o que é que esse efeito significa? Veja só, você está vendo que aqui você tem a energia azul e a energia vermelha, as duas para cima, se somando, justamente, olha o que resultou aqui. Tudo bem? Agora, veja o que acontece nessa área. Você tem a energia vermelha para cima e a energia azul para baixo. Elas estão se anulando. Olha o que aconteceu aqui. Percebeu? Aqui é a mesma coisa, veja, as duas energias estão se somando, a azul e a vermelha, olha o que aconteceu aqui. Por outro lado, quando você pega aqui, nesse ponto, aqui os dois já estavam praticamente em cima do zero, ok? Então, na verdade, é uma soma algébrica mesmo que produz isso. É uma soma algébrica dessas energias que você vai somando e produzindo o efeito resultante. Tudo bem? Então, esse efeito resultante aqui, ele vai produzir uma variação da intensidade sonora. Se por um lado, tocar apenas a fonte que produz a frequência F1 vai produzir um som contínuo, ou tocar apenas a fonte sonora que produz a frequência F2 também produz apenas um som contínuo. Quando você toca os dois ao mesmo tempo, esse som aqui não é contínuo. Ele é um som trêmulo, que tem máximos e mínimos de intensidade. A intensidade sonora fica variando entre máximos e mínimos. Ok? Então, aqui nós podemos calcular duas frequências. Primeiro, esse som daqui de dentro, esse som na cor roxa, qual é a frequência dele? A frequência dele é essa de cá, a chamada frequência resultante. Então, se você tem aqui esse som vermelho, 400 Hz, esse som azul,
402 Hz. O somatório dos dois vai produzir esse som roxo. E esse som roxo vai ter uma frequência resultante de quanto? Facinho, né? É só você fazer F1, 400, mais F2, 402, e dividir isso por 2. A frequência resultante nesse caso, ou seja, esse som roxo aqui, vai ser de 401 Hz. Tudo bem? E esse som de 401 Hz é que nós vamos ficar ouvindo ele hora forte, hora zero, hora forte, hora zero. Ele vai ficar trêmulo. Agora, qual é a frequência desse tremor, dessa onda resultante? A frequência vai ser simplesmente a frequência do batimento, que é a frequência maior menos a frequência menor. Nesse caso do nosso exemplo, a frequência do batimento vai ser 402 Hz, que é a do som azul, menos 400. Ou seja, 2 Hz. Significa dizer que você vai ouvir 2 vezes por segundo o som ficar forte e fraco. Forte, fraco, 2 vezes por segundo. Ok? Para compreender melhor o batimento, eu vou chamar aqui um vídeo que traz uma espécie de simulação. Fenômenos ondulatórios. Batimento. Vamos exemplificar o fenômeno do batimento com 2 diapasões que vão emitir sons de mesma intensidade e com frequências próximas F1 e F2. Próximo aos diapasões, temos um microfone que está conectado a um osciloscópio. O osciloscópio vai registrar a frequência com que o ar nas proximidades do microfone vibra à medida que o som se propaga por aquela região. Então, inicialmente, vamos percutir o diapasão de frequência F1. Agora, vamos percutir o diapasão de frequência F2. Observe que os sons têm frequências próximas e mesma intensidade. Agora, vamos percutir simultaneamente ambos os diapasões. Vamos observar a formação de uma onda resultante da interferência dos sons emitidos, que tem frequência constante, porém intensidade variável. Chamamos de batimento as interferências construtivas que ocorrem nessas condições em intervalos de tempos iguais. Ocorre um aumento da intensidade do som da onda resultante em intervalos de tempo iguais. A frequência do som resultante, nesse caso, é dado pela média aritmética das frequências dos sons emitidos, F1 mais F2 dividido por 2. E a intensidade variável do som tem frequência de batimento dada pela subtração das frequências em módulo. Então, essas interferências construtivas que se repetem em intervalos de tempo iguais, nas condições em que as frequências são próximas, é o chamado fenômeno do batimento. A frequência com que ocorre esse fenômeno é dada pela subtração dos módulos das frequências. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então vamos lá, vamos prosseguir. E o timbre? Bom, o timbre tem a ver com a forma da onda. Depende, então, da fonte. Você pode ter
diferentes fontes sonoras produzindo sons com o mesmo comprimento de onda. Veja só aqui, nós temos um diapasão, uma flauta, nós temos o vocal e nós temos aqui um violoncelo, ok? Todos eles estão produzindo sons que têm o mesmo comprimento de onda. Se tudo isso daqui é som, todos eles viajam com a mesma velocidade. A velocidade do som no ar, nesse local aqui, todos têm a mesma velocidade. Ora, se todos têm o mesmo comprimento de onda e têm a mesma velocidade, V igual a lambda F. Se todos têm a mesma velocidade e o mesmo comprimento de onda, todos esses sons têm a mesma frequência. Então, a frequência daqui é igual a de cá, que é igual a de cá, que é igual a de cá. Apesar de todos esses sons terem a mesma frequência, por exemplo, estarem emitindo a mesma nota musical Lá, que é de 440 Hz, por exemplo, nós vamos perceber a diferença sonora porque o timbre é diferente. O timbre tem a ver com todos os harmônicos que se juntam para produzir aquele som ali, ok? Veja aqui no caso de um diapasão, que é um garfo metálico, feito todo do mesmo material, você já tem uma onda mais próxima da senoidal, ok? Agora já uma flauta, que é feita de um material plástico, que você pode produzir um som vibrando todo o corpo da flauta, e essa flauta ela tem regiões onde ela é mais grossa, regiões onde o plástico é mais fino. Então, existe uma estrutura complexa na flauta. Observe que o som já fica com a característica mais complexa. Agora, imagine o som que sai das cordas vocais, ou o som que sai de um equipamento como esse. Porque quando você utiliza um equipamento de corda, por exemplo, e coloca a corda para vibrar, na verdade o instrumento ele vibra por inteiro, ok? Não é apenas a corda que está vibrando, a corda, todo o madeiramento, o verniz, toda a caixa acústica, então produzindo um som com característica complexa. Né? Tem um padrão de repetição, mas é um padrão complexo. Não é aquele padrão senoidal bonitinho de uma coisa tão simplória como um garfo metálico. Tudo bem? Então, timbre é isso. Nós conseguimos perceber a diferença de sons de mesma frequência produzido por fontes sonoras diferentes. Então, para entender melhor, vamos ver aqui esse vídeo que fala sobre a nota musical Lá, emitida por instrumentos diferentes. Nós vamos perceber aqui a diferença. Então, perceberam? Todos esses sons que foram percebidos por nós como diferentes estavam emitindo a mesma frequência. O timbre era diferente, ok? Então, esse aí é o vídeo. Bom, então, agora vamos finalizar essa nossa aula de hoje resolvendo as 4 questões de sala, tá? Então, vamos lá. Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada com certa regularidade.
Em determinados momentos, apresentava tom de voz fina. Em outros momentos, tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som, denominada de quê? Então, veja só. Em determinados momentos, ele diz que a voz fica grossa. Em determinados momentos, que a voz fica fina. Na verdade, ele quer dizer o seguinte, que quando a voz fica grossa, ela fica mais grave. E quando a voz fica mais fina, ela fica mais aguda, né? É aquela passagem ali da vida onde os meninos estão crescendo, estão desenvolvendo suas cordas vocais ainda, né? Então tem momento que você fala mais grosso, tem momento que você vai falar e fala mais fino, aquela confusão. É um momento ali do desenvolvimento das cordas vocais, elas ainda não estão prontas, não chegaram ao seu estágio final para definir realmente o timbre da sua voz. Agora, voz mais grossa ou mais grave tem a ver com as frequências mais baixas. Voz mais fina ou mais aguda tem a ver com as frequências mais altas. Então, mais agudo ou mais grave tem a ver com frequência. A frequência do som. E a frequência da sua voz tem a ver com a sua altura. A altura do som. Quando você diz que o som é alto, é porque o som tem frequência elevada, ou seja, é um som agudo. Quando você diz que o som é baixo, tem a ver com frequências baixas, e aí o som é mais grave, ok? Então, essa questão aí, ela tem duas possibilidades. Você poderia estar falando da altura ou da frequência sonora, ok? Então, essa questão aqui, ela teve esse defeito, né? Se ela colocou a altura aqui, e a altura é algo relacionado diretamente com frequência, é outra forma de falar de frequência. A altura não deveria ter frequência aqui, ok? Mas no gabarito, eles querem que você marque letra A. Então, eles deveriam ter colocado uma outra opção aqui na letra E. Segunda questão. A figura representa as compressões e rarefações do ar, sucessivas e periódicas, causadas por uma onda sonora que se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. Considerando que as distâncias entre duas máximas de compressão consecutivas sejam sempre iguais a 85 centímetros, a frequência dessa onda sonora é... O que é isso daqui, pessoal? A distância entre duas máximas de compressão consecutivas. É aqui, ó. É a distância daqui, tá vendo? Para cá. Veja que aqui eu tenho o ar bem comprimido. Aqui também ar bem comprimido. Essa distância daqui para cá, entre duas cristas, né, de compressão do som, é o comprimento de onda. Ou seja, em outras palavras, ele quer que você saiba que isso daqui é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda aí nessa questão é 85 centímetros, que você não pode deixar assim, tem que trabalhar com 0,85 metros, porque a velocidade foi dada no sistema internacional. Então, agora você vem V igual a lambda vezes F. Velocidade 340 metros por segundo. 0,85 metros é o comprimento de onda e aqui está a frequência. Resolvendo essa conta aqui, você vai achar uma frequência de 400 Hz. Tá bom? Então, letra C. Questão número 3. Um professor de música esbraveja com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola
e por um violino. A qualidade do som que permite essa distinção a que se refere o professor é o quê? Então veja, mesma nota musical significa mesma frequência. Agora, existe uma qualidade que nos permite distinguir isso quando os instrumentos são diferentes. Aqui é uma viola e aqui é um violino. A gente acabou de ver, né? Isso é o timbre, o formato da onda sonora. Tudo bem? E a quarta questão. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Considerando-se um alto-falante com uma fonte pontual e isotrópica do som. Isotrópica significa dizer que o som viaja com a mesma velocidade em todas as direções desse ambiente, que emite ondas sonoras esféricas. Assinale a alternativa que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Ele quer que você considere o limiar da audibilidade com uma intensidade física sonora de 10 a menos 12 watts por metro quadrado e que arredonde o valor de π para 3. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é calcular a intensidade física, para depois utilizar a fórmula da intensidade com potência e área, pois na área que você obtém a informação que você vai precisar aí de raio e tal para calcular a potência, tá bom? Bom, vamos lá. Então, primeiro, o nível sonoro é dado assim: 10 vezes log de I sobre I0. Então, veja como é tranquilo. O nível sonoro que ele está dando para a gente aí é de 80 decibéis, tá? Aqui 10, aqui log de I, e o limiar da audibilidade, 10 a menos 12, tá bom? Então, vai cortar esse zero com esse. Vai ficar 8 igual a log, veja que esse log é na base 10, de I sobre 10 a menos 12. Tudo bem? Aí você tem que lembrar do conceito de log, tá bom? Para quem está esquecido, log na base x de A é igual a B. Isso daqui é a mesma coisa que você escrever o quê? Que x elevado a B é igual a A. Não é isso? O de baixo aqui elevado ao de fora é igual ao de dentro aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui. Aqui é log na base 10, pessoal. É porque quando é log puro, é na base 10, né? A gente omite o 10. Mas tem um 10zinho aqui, ó. Então, o que é que isso significa? Que esse conteúdo todo aqui, que ocupa a função desse A, né? Ele vai estar assim, ó. 10 elevado a 8 vai ser igual a I sobre 10 a menos 12. Ok? Então, ó, o de baixo elevado ao de fora dá igual ao de dentro aqui, ó. Tá bom? Então, você vai ter uma intensidade sonora de 10 a menos 12 vezes 10 a menos 8. Isso aqui vai dar 10 a menos 4, né? Watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade física produzida pelo equipamento de som aí, tá bom? Aí você vem agora para a fórmula da intensidade. Intensidade é potência sobre área, tá bom? Intensidade, então,
vai ser igual a potência sobre, como o som é esférico, a área da esfera é 4πr², tá bom? Então, isolando aqui a potência vai ser 4πr² vezes a intensidade, tudo bem? Então, trazendo para cá, a potência desse equipamento vai ter que ser 4 vezes o π é 3, tá bom? O raio é 7 ao quadrado, vezes a intensidade física que deu 10 a menos 4. Então, isso daqui vai ficar igual a 588 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, a potência, colocando aí em notação científica, 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. Ok? Letra A. Então, aqui a gente finaliza as atividades de sala e essa é a primeira aula da parte do estudo das ondas sonoras. Ok? Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.